quando você pega poder igual o É, dela, é lógico, contra humanos normais vai fazer diferença, óbvio, ela vai dominar. Não, mas assim, ó, a cena Agora, que ela... o Pátria, que é igual o É, o Superman, Pátria é super real. é um semideus. É o semideus. É um semideus. É, Então, porque- pra ele, é o pior porque ele é invulnerável, ele não tem um predador natural, mano. É, Ele não tem um predador natural. porque ele voa, Então, raio ele é laser, um dragão. tá ligado? Ele é um Tipo, dragão Ele indestrutível. tem força, super força, então maluco, quem vai parar o cara? Como parar o cara, né? E aqui você não sabe, mas ele cresceu todo fodido. Ele cresceu em laboratório. Ah, então, eu Ele não é uma Eu vi que tá na criança... quarta temporada, né? Então eu tô assistindo, mas tô curtindo porque nessa questão social, assim, do sentido de... É que assim, ó, spoiler... Não, é que pode você vai falar assistir. que eu vou assistir. Todas as pessoas com poderes foram Criadas. criadas pela empresa, pela... É, Como é que é o nome? Valner? Vault. Todos eles. Todos eles. É tudo bebê. Até a estrela... Todos Alien eles. também. Todos eles. Todo mundo é filho de chocadeira. Ah, entendi. Foi criado em laboratório. Todos os que têm poderes. Inclusive, vai aparecer uns antigos. Daqui a pouco você vai ver o cara que fez um dos irmãos Winchester lá, do Supernatural. Ele vai entrar como ele... que eu não O Jim ou o Sam? Eu não sei quem. O alemão. É o Jim. O Jim é da hora, eu gosto dele. Então, ele como vai ator. entrar como um mutante já, mas de outra... Ele é tipo... outra geração. Isso, ele é como se fosse o Capitão América. Ah, A da primeira hora. geração do bagulho. Então ele é tipo dessa época. Só que ele também, igual o Capitão Pátria, ele é um Capitão América totalmente deturpado. Comparado com o Capitão América que a gente conhece, tá ligado? É igual o Superman e o Capitão Pátria. É a mesma coisa. Aí depois aí entra a galera que é contra, né? O Butcher e o... Não, mas é legal, o personagem do a Butcher é muito louco. É legal a forma que... Eu tô gostando do roteiro, porque... Cara... Agora, se você tem poderes igual o do Trem-Bala lá, é um puta poder louco, ele é um velocista. É... Só que não dá pra você dominar o mundo sendo velocista. Ainda mais se você tem outras pessoas com poderes tipo o Pátria. Sim. Tipo o Pátria, tipo o personagem do Jim, que é o soldado... Como é que é o nome dele? Soldier Boy. Tem esse, tem... Vai aparecer um pessoal, vai começar a aparecer uns poderes... Os caras monopolizam os superpoderes, né? O que eu achei interessante. Sim. Monopoliza o poder. A empresa criou, a Vault criou eles como arma, o bagulho bélico. Não, sim, mas... Pra vender proteção, pra fazer os Não, esquemas. foi que eles falaram. Até tinha um lugar lá que eles queriam levar... mas... É o cara fala do composto V, né? Que é a droguinha lá que a galera usa. Mas o que eu acho da hora é a visão humana, no sentido assim, você é humano. O maluco lá, o velocista, mas bem ou mal, assim, ele tem um poder, não é igual um poder de força como o Do Pátria. do Pátria, mas, pô, ele esmagou aquela cena. Desintegrou a mina. Não, aquela cena foi muito... Desintegrou. É física. Quanto maior a velocidade da massa, maior é a energia. O dobro dobra a energia. Não, sim, mas eu achei da hora, assim, a Desintegrou a cena... mina. Muito louco a cena. É, o cara com a mão, e como fica, assim, essa parte da certa impunidade dos caras, toda a proteção em volta. Então, mas é igual aquilo que eu falei, mano, aquele dia, que quem não, mas é uma realidade. Quem Quem cria tem e poder... exerce a lei tá acima da lei, a lei não se aplica a eles. Não. Esses caras é a mesma coisa. Não, hoje, assim, não é superpoderes, mas quem tem dinheiro consegue... Consegue até acesso... entortar a lei ou às vezes até quebrar a lei, mano. É um bagulho igual eu vi semana passada. Essa semana. Não é tomando partido, mas teve uma mina que... Teve um juiz aí que abriu uma investigação porque ela passou na frente da residência do Lula e gritou Lula ladrão. Um juiz não sei da onde mandou abrir uma investigação contra essa mulher. Na mesma semana, não sei se você viu isso, a Polícia Federal apreendeu um aviãozinho, não sei aonde aí no Brasil, com 400 quilos de cocaína. Vi. E o juiz não sei aonde mandou soltar o cara. Não, da menina eu não vi, mas do avião eu vi, porque a Polícia Federal, cara, já tava no radar, porque os caras não estavam ali à toa. Aí interceptaram esse avião com 400 quilos, o cara foi preso logo de flagrante, 400 quilos. O cara foi liberado porque a polícia não tinha... No resumo, foi uma operação ilegal. É. E aí não puderam sustentar provas contra o... 400 quilos de cocaína. O cara pilotando um avião com 400 quilos de cocaína não teve prova. Ah, mano, você tá de sacanagem, né? Não, é chamar de otário. É chamar de otário. Então o que você quer dizer? A mina... Eu tô comparando as coisas. Não, sim. A mina foi lá e gritou... Não é porque é o Lula, mas foi lá e gritou com um político. Olha só, hein? Não, sim.
gritou com o político. Entendam, você, eleitor, você tem direito de gritar com o político que você quiser, mano. Gritar, xingar e foda-se. E foda-se. Você não pode agredir, você não pode, enfim, escalonar o negócio, mas no momento de raiva, você mandar o cara ir tomar no cu, o cara que te prometeu uma par de coisa, depois te traiu, normal, mano. Normal. Não dá pra ser politicamente correto nesse ponto. Além disso, é outra coisa. Sim. Agora, só você passar ainda, chamar de ladrão, não foi nem um filho da puta, mano. Foi um ladrão. E aí você, um juiz, mandar abrir uma investigação. E aí no mesmo dia, no outro dia, um dia antes, um dia depois, solta o cara com 400 quilos de cocaína, mano. Porque não tinha prova suficiente. Mano, tá me tirando? Não, mas é isso que assim, você é tipo otário. Otário. Tá me tirando. Você tá me tirando. Otário, mano. Entendeu? Mas assim, é engraçado, cara, porque... 400 quilos, mano. Mas isso, toda vez que pega num bagulho aéreo, mano, nunca dá nada, mano. O do Aécio Neves, pesquisem aí, também teve o bagulho. Não deu nada. Que aí ele eu não sabia que estavam usando o meu helicóptero pra isso. A pastora não sei da onde também, do partido não sei o que lá. Mesma coisa. Eu não sei, estavam alugando no meu negócio. Pô, você tá de sacanagem. Por mais que você alugue o avião que você tem, você empreste, não importa. Mas você não sabe quem que... Mano, não é o Airbnb. Não é Airbnb. Você põe no aplicativo e qualquer pessoa vai lá e aluga o bagulho por não é assim. Você rastrear é muito mais fácil. Exatamente. Pegar a procedência da onde ser tá um bagulho vindo. com contrato. Quem entrou no hangar é filmado, tem câmera. Exatamente. Só não é se for amigo seu. Porque aí não tem intimidade. Não precisa de autorização. E aí? E ninguém fala nada. É igual o moleque do Porsche lá, mano. Precisou de 4 mandados de prisão pra eu derrubar, porque o desembargador não sei de onde derrubou os outros 3, mano. Por quê? Por que ninguém foi lá bater na porta da casa dele e falou, Não é porque esse é o... O que aconteceu? É os superpoderes que então, daqui da humanidade. Esse superpoder, mano, entendeu? Porque no final das contas, cara, assim, ó, igual o Lobo de Wall Street. É muito louco, mas assim, ficar preso igual ele ficou, não é tão ruim. Olha se ficasse preso, né? Se alguém daqui ficasse preso, né? Ele não... É muito louco isso, né? O DiCaprio já fez 2 personagens que ele causa um prejuízo absurdo pro governo americano e depois ele fica solto de certa forma. O primeiro é o Prenda-me se for capaz, que ele faz o cara lá que passava os cheques falsos. Mas a inteligência que ele e depois esse cara saiu da cadeia, foi trabalhar com a FBI. Dele, o Lobo de Wall Street é a mesma coisa. Ele começou a palestrar, começou a fazer os bagulho e tal. Ele não ficou preso. Não, isso sempre foi muito claro nos filmes americanos, né? Isso deve ser bem verídico no sentido do quê? Mano, se o cara tem uma inteligência que a gente não tem, o cara conseguiu acertar de uma forma que a nossa inteligência não consegue, então... Ele vai sobressair, mano. É melhor ter o cara como aliado do que... do que ser inimigo do cara. Do que inimigo do cara. Não, lógico. Aí faz os acordos, você quebrou as regras aqui da Constituição, assim, deu prejuízo. Se for capaz, foi justamente isso. Exatamente o personagem do Tom Hanks vai lá e pega ele e fala, primeiro ele chega, ele vai visitar, porque eles acabam criando um vínculo de amizade durante a perseguição. Eu vi que não tem mal, o cara não é ruim, o cara não é mal, mas tipo assim, ele tá quebrando as regras, né? Quebrar as regras... O personagem do DiCaprio não era mal. Não, entendeu? Nem o Lobo de Wall Street, ele fazia... Sim, ele vivia a vida dele, mano. Eu concordo com você. Se você for parar o que é fazer o mal pra você mesmo e além de você, são coisas... Ele prejudicou a esposa, ele tinha uma filha, o casamento dele tava... O Lobo de Wall Street tava tudo cagado por causa das drogas, por causa da grana. Beleza, ele tava prejudicando pessoas próximas a ele, mas... É um caso que ele tava vivendo a vida dele. O cara do Prenda-me se for capaz, então, o Frank alguma coisa... Ou era o pai dele que era Frank alguma coisa. Daqui a pouco eu lembro o nome. Não prejudicou ninguém. Ele saiu vivendo... Quer dizer, ele se envolveu com a minazinha, ele fudeu com a vida da minazinha, lá é verdade. A enfermeira, que é a Amy Adams. Ele fudeu com a vida dela. Que ele teve que fugir. Lembra que os caras quase pegaram ele logo depois do casamento dele, ele teve que fugir. E aí ela já abortado antes, os pais dela eram super conservadores. Mas não foi uma questão mais pessoal ali, no sentido de... Ele se apaixonou... Deu ruim. Mas ele era extremamente capaz. Não só de... Tanto é que quando ele faz a prova lá
ele tipo, o teste da OB deles lá pra virar advogado, pra poder advogar, ele passa, mano. Não, ele é bom. O Tom Hanks passa o filme inteiro perguntando pra ele como é que ele trapaceou o bagulho. E no final ele fala, não trapaceei, mano. Eu estudei e passei no negócio. Não era qualquer mané. Porque você tem que ter lábia, mano. Você tem que ter lábia. Você tem que ter lábia. Igual o Lobo de Wall Street, no comecinho, quando ele vai vender umas ações, que ele vai vender as ações que custam centavos, que ninguém consegue vender, porque ninguém compra. E aí ele chega... Não, a hora que a ele primeira chega ligação, lá... ele faz a primeira E ligação. o cara fala assim, quanto que é o valor, tipo, né? 60... você ganha 50% da ação. 50%? 50% Mesmo que eu vender 1 milhão? lucro. Se eu vender 1 milhão, meia milha é minha. Se o cara falou, o cara ainda fala, se você vender 1 milhão, eu te dou um beijo na boca, mano. E aí ele, então beleza. E aí ele senta, ele pega... A primeira ligação que ele faz, mano. Pô, parou o escritório. Ô, fulano, beleza? Tá, não sei o quê. Pô, você não sabe. Pareceu um bagulho aqui na minha mesa. Era de aviação, não sei o que era de aviação. Eu lembro, era uma garagem. Vai mostrando uma garagem zoada. Bom, até então a Apple começou assim, a IBM, o Google, tudo começou numa garagem. Então, ele não mentiu no que ele tava falando. Não, sim. Ele enfeitou muito o pavão. Mas vendeu. É vendedor, né? E vendeu tipo 10 mil. Não, 6 mil. De qualquer forma, ele já tava com 3 mil no bolso de comissão, mano. Você imagina, você sabe que você tem esse poder, Você não vai usar isso, mano, favor? E você usando nesse bagulho pra ganhar metade? Não é pouca coisa, né? Então, cara, aí depois ele começa a mentir. Aí depois é loucura, mano. É tanto dinheiro. É tanto dinheiro, mano. É tanto dinheiro. E ele não usou pro mal, mano. Ele não foi... Quer dizer, quando a gente diz ele não usou pro mal, ele não foi um... Sei lá. Ele não foi um vilão. Voltando a falar de... Assim, no geral, assim, se você for pegar o sistema carcerário, a porcentagem de pessoas ruins mesmo é muito menor do que as pessoas realmente que... Estelionatário, traficante... O cara tá vendo... O cara tá mais na parte de persuadir, enganar... Do que realmente ter uma maldade em si ali de... É que assim, é que também, quando entrar nesse bagulho de sistema carcerário, então, tem muita coisa ali que é... Fora que a própria... Que é extrema necessidade, mano. Igual a pessoa foi presa, a mulher foi presa, ficou não sei quantos meses presa porque roubou um pacote de alguma coisa no mercado. Não, mas aí a gente tá falando aí só foi solta porque um desembargador, não sei da onde, chegou, alguém apelou o suficiente pra chegar no ouvido desse cara e esse cara parar e olhar e falar, ó, não faz sentido isso aqui, mano. Prender 3 meses uma mulher que roubou um pacote de macarrão, mano. Enquanto isso, o cara no avião com 400 quilos de cocaína não pega nada. Então, e aí você enche a cadeia com esse tipo de caso. Não, é por isso que as residências hoje, o roubo de celular... Não tem como ficar guardar uma pessoa que roubou um celular, vai solto. Aí o cara tem 10... Foi preso 10 vezes. É igual na época da escola. Se você tomar 3 advertências, é uma suspensão. E se 3 suspensões, você é expulso. Mano, eu tomei uma suspensão. Eu tomei 3. Eu tomei uma, que minha mãe ficou sabendo... Anos depois. Advertência? Você é louco, todo mano, dia era uma. Era comprimido. Era todo dia tomava uma, mano. Todo dia. E nunca aconteceu nada. Aliás, eu conheço alguém que foi expulso. Não. Eu não conheci ninguém que foi expulso, que fez alguma coisa mesmo. Atroz o suficiente pra ser expulso da escola. E na realidade hoje... Eu não lembro. Você nem é expulso, você é convidado a se retirar. Não, você vai pra outra escola. Você automaticamente vai pra outra escola. Você vai pra outra escola. O aluno não pode ficar fora. Ele não pode ficar fora. A gente tinha essa coisa de que você não vai estudar nunca mais. Você tá expulso. Você tá expulso, você não vai entrar... Foi banido do sistema educacional. Exatamente. Não. Aí depois a gente descobriu que o Shedia que era o refúgio dessa galera. Ali era expulso dos outros, do Rondelli, do Stefan, do Epan, aquele outro que tem ali perto do Setuba. Tem um Joia Road lá em cima, tem um outro ali, esqueci. Onde o Juba estudou, o Juba e o Mumu. Não lembro de cabeça as escolas, mas tem Mascarenhas. Todo mundo que era expulso desses caras vinha pro Shedik. Você lembra do Shedik como que era na década de 90, mano? Naquela época era o terror, mano. O quê? Era uma das piores, se não a pior escola da Zona Leste, mano. Você viu hoje como tá o bagulho? Não, mas hoje é referência. É referência, mano. Mas hoje é gestão. É lógico que é, né, mano? Entendeu? Aquela escola, eu lembro quando teve tiroteio, mano. Não, alguém disparou uma arma lá, não sei que treta que foi. Foi uma vez. Você vê gestão. E foi um tiro. Não é igual nos Estados Unidos, que é uma loucura. Lá o sistema educacional e tiroteio.
Mas aqui, foi lá. Eu olhava, e aí tinha essa ameaça. Não, se você sair daqui, a gente estudou no Luiza Mendes. Luiza Mendes era uma escola boa. Na época era não, boa. Sim, sim. Você vai ter que ir pro Xedi aqui. Mas é muito louco, né? Assim, ó, E hoje é referência o bagulho. na nossa época, o Luiza Mendes não tinha grade como tinha hoje. Hoje em dia Você é louco. A primeira vez que eu fui que eu vi tudo aquilo de grade, eu mano. falei, A parte do pátio. com os corredores ali. Então, eu gradearam falei, tudo. Isso aqui Parece uma parece, mano. Parece um presídio. Foi, isso pô, aqui, aquele mano. espaço só deixaram o espaço coberto no meio pra circular. A parte onde é descoberta, cercaram tudo, mano. Tudo cheio de grade, mano. Tudo cheio de grade, tudo mano. Fechado, assim. A molecada anda nos corredores ali pra trocar de sala. Parece uma prisão, mano. Cê Não, é fora louco. que a sala de aula, de certa forma, também é, né? Você fica ali preso desde o primeiro ano até o ensino Sim. médio, 10 Sim, anos, 10 anos. num certo cárcere ali, Sim, porque levanta, você não pode, levanta, Senta. pro lado, senta, É. direita, cala a boca, senta. Assim, porra, não tem como você não se revelar, ficar, assim... A pré-adolescência traz um pouco de... Mano, porque não dá pra ficar nesse cárcere também, que né, nós mano? somos uma espécie que não foi feita pra ir. Nós somos uma espécie coletiva, mas não somos uma espécie pra ficar presa, mano. Mas a gente tem que ser educado, mano. É que a escola ensina coisa errada, mano. Não, é que a educação vem de casa, né? A escola vai... Eu nem vou entrar nessa parte. Vou falar de coisa didática mesmo. Não é, mas assim, a base vem de casa. Aí Não. quando você não tem uma base, Não, aí você fodeu. chega Fodeu. na Se não tem escola, base, você não constrói. que é uma questão social, né? Então, Sim. tipo assim, mistura. Isso, você não tem educação. Não é educação, é o termo letivo. Você não tem base social, mano. Base social. Você não tem base social. Porque a escola tá lá desde do primeiro prézinho, você tá interagindo com outras pessoas. Então, você vai É o primeiro aprendendo contato ali. que você tem, na verdade. É, Porque o que é meu lápis, o que é o seu lápis, o que é. Porque até então a gente só tem contato com duas outras personalidades, que é seu pai e sua mãe. É. Até então numa casa onde deu tudo certo e a família tá seguindo todo mundo junto, todo mundo feliz. Então você cresce com esses dois exemplos. Você tá aprendendo full time, porque Isso, você vai full aprender a time. andar, você vai andar, você tá Tudo. ao que fala, o comportamento. Quando entendeu? você vai pra escolinha, você conhece outras pessoas, o seu universo começa a ampliar, sua vida social começa a ampliar. E você não tem ainda E você vai mudar. maturidade pra poder fazer Não. um balanço, né? E aí você vai começar a mudar. E nesse ponto que a gente começa a mudar, que a gente começa a criar, ver diferenças. Porque a gente cresce vendo uma coisa, até então é só aquilo que a gente tem de exemplo. É. Começa a conhecer outras pessoas, aí vê outras pessoas, né, amiguinhos e outras famílias, enfim, é quando você começa a ampliar o seu círculo social. Se você não tem uma base boa pra isso, mano, já começa tudo cagado, mano. Tudo cagado. Já é foda. Porém, você pega... Você tava falando do Luiza Mendes, o bagulho todo gradeado. Eu fui lá, era uma eleição, nem lembro que ano que foi, que eu olhei em volta e falei, mano, se eu estudasse aqui, eu ia pôr fogo nessa merda, mano. Não, mas é exatamente o que eu pensei. Quando ia pôr fogo nisso aqui, naquela época, eu já tocava. Passar o dia... Então, naquela época eu já era o demônio, já tocava mano. o terror naquela época. Imagina com Mas esse sentimento de se eu- enclausurado, mano. De dia, aquele corredor é escuro, cara. De dia aquele corredor é escuro. Aí O você corredor da sala 20 lá e o corredor os do corredores laboratório. são profundo, mano. Tipo é assim, escurão. você fala, de dia é escuro aquilo ali, cara. De dia é escuro. E o que eu acho engraçado é que assim, ó, a maioria das escolas Mas o Luiza estaduais. Mendes é uma escola bonita, tem a parte do gramado ali. Não, na ela é entrada, grande, sempre cara. Luiza Mendes é uma puta escola, mano. Ó, Estrutura. Não, a E a maioria. quadra hoje? Toda cobertinha. É, toda... na nossa época não Na era minha coberta. época, nada. Não Ainda era no coberta. canto lá tinha aquele pedacinho de terreno baldio atrás ali, Não, que era cheio de tranqueira, de entulho. E a gente ficava invadindo lá, entrando no bagulho. Não, criança uma coisa que eu retardada. observei assim, nas escolas estaduais que eu passei, cara, elas têm um terreno muito bom, que é muito mal aproveitado na parte educacional também, porque você não pode usar o espaço. O Luiza Mendes foi feito direitinho. Ali os caras usaram bem o bagulho. Não é, mas eu não sei. Como tem a parte de. O foda é privar o pátio. Criaram com aquele pátio gigante. Não, e privar agora o pátio privado. e às vezes também privar a parte de. Área verde, quero dizer, sabe? Nunca teve acesso. Entendeu? Você tinha acesso na entrada e na saída. A parte Ficar- de jardinagem lá era agora- maravilhoso, sempre foi bonito. Agora né? ficar andando ali É. seria muito bom pra... É. Não, Fazer uma atividade ao ar livre, entendeu? Não. Porque assim, ó, o professor tem pouco tempo de aula. E é 40 minutos ali pra você dar uma aula, 40 alunos, muito aluno, organizar. Mano, hoje eu olhando pra trás, na minha concepção, Não, a gente mano, teve uma boa. não dá pra você dar uma aula, mano. A gente teve uma boa época de. 40 minutos, 40 alunos, mano. É tipo um minuto de atenção pra cada aluno, se eu fosse dividir, do que eu tô explicando.
Ué, 50 minutos, né? Mas na realidade é pouco tempo, E porque aí você tem, meu, você organizar a chamada pra poder dar aula, e às vezes, assim, tipo, por exemplo, ó. você tem que ser apaixonado por aquilo Não, que você tá lecionando, mano. Porque bom, senão... mesmo que você é apaixonado, o que acontece é o seguinte, por exemplo, no estado. É muito aluno 40, cara. Você não consegue, chega uma hora que porque você consegue, por exemplo, Você é louco. ou você entra, 40 é o mínimo. Meu nome é com T, mano. Eu era sempre não, assim, 41, você vai dar aula. 44. Eu gosto de dar aula, eu sempre gostei de dar aula. Eu gosto da sala de aula, mas Né? 40 alunos é muita coisa, cara. Você não consegue dar conta, Você é entendeu? louco, mano. Você é louco. Se você, então, por isso que eu falei, se você não amar o que você tá lecionando, não é amar lecionar, é amar o que você tá lecionando. Você não vai conseguir prender a atenção da galera. Aliás, sendo apaixonado pelo que você leciona, você já não existe qualquer garantia de que você vai prender a atenção de todo mundo, porque não vai. Se você não tiver, se você mesmo não tiver interesse no bagulho, Não, exige. é pior ainda. E assim, Exige. é uma dinâmica constante de mudança, porque o que acontece? Cada sala tem um comportamento que você tem que, de certa forma, ou você não esquenta a cabeça, vai lá, passa só o conteúdo e já era, e faz a sua parte, se digamos dessa forma. Isso aqui tá errado. Aí, mas essa parte do diálogo, de entender que o seu aluno tá pegando ou não tá pegando, aí você tem que criar estratégias, né, pedagógicas para Pra você. cada um, né? Então, pelo menos que seja, como é em grupo, né? Como fazer com que cada um se interesse por algo novo. Numa época tecnológica, eu tô no Google aqui. Não, tá, pega o Google aí, então. Já que é o Google. Já que é o Google, então abre o Google aí. Escola, o problema, essa parte, a parte didática, isso aí, essa parte de, Assim, somente lógica, Ó, você aprende mais. exatas. Qual é a maior forma? Você prefere aprender fazendo ou aprender só copiando, Não, aprender lendo? fazendo, óbvio. Entendeu? Então, assim, o fazer faz com que você Sim. erre e acerte. Você erra 1000 vezes. E mesmo que você não errou, na verdade não existe o termo errar. Você aprendeu 1000 formas de não fazer. Entendeu? Thomas Edison. Que ele fala da lâmpada, que ele precisou de mais de 2.000 vezes para chegar na lâmpada. Aí o cara falou, pô, você errou 2. Ele falou, não, errei 2.000 vezes. Eu aprendi 2.000 formas diferentes de não fazer uma lâmpada. Porque isso é Mas ciência. isso é olhar. Então, é ciência. Mas a matemática também tá nisso. Você vai fazendo o caminho. Você faz um caminho. É olhar muito pro lado bom da coisa. Ser muito copo cheio, já tá até transbordando. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por que eu tô falando? Igual a parte de exatas. Matemática, física, esses bagulho. Você tem que ter uma base, você tem que ter uma base teórica. Então, isso daí qualquer IA pode ensinar. 2 e 2, mano, você não precisa de uma pessoa. Agora, coisas de humanas, que, por exemplo, história, você precisa ter alguém, mano. Você tem um contexto. Precisa ter um contexto, pra ter um sentimento. Uma certa mano. narrativa pra entender o percurso do caminho. Porque você se perde. A parte de humanas tem que ser um humano. Não dá pra. Agora, o que é de exatas, foda, não tem sentimento em exatas. Não, porque é lógica. Então, você vai pegar ali, você vai quebrar a cabeça. Tabuada, você vai aprender divisão, você vai aprender. A prova tabuada tem mais um jeito biologia, física, tudo é matemática. Não tem abertura para especulação. Não tem conversa. Não porque é teste de operação. Você vai chegar. É o resultado que é o resultado. Sim. Como você chega no resultado, se vira. Se vira. Agora, história, você precisa ter alguém, porque não é só relatar um fato acontecido. Você pode estudar por que aquela pessoa fez aquelas escolhas e chegou naquelas decisões para acontecer aquilo, como em sociedade aquilo aconteceu, tipo antropologia. Que gera o contexto social, né? A história sempre traz o contexto social porque... por que teve a Primeira Guerra? Por que teve a Segunda Guerra? Isso, então, isso é interessante saber. Porque o país pode... teve guerra no Brasil, já teve guerras locais. Por quê? Né? Como é que isso refletiu depois? Sim. Isso é legal. Isso não tem como deixar no automático, você vai achar os dados, mas não passa da mesma forma. Por isso que eu acho que a escola, desde criança, mano, ela deveria ensinar literalmente, principalmente você, a ser humano, a ser uma pessoa, a ter contato social. Sim. Para casos onde a criança não tem casa, ela aprender na escola. Sim, tem uma base. Tem uma base. Como se comportar em sociedade. Não que tem que ficar ditando leis. Primeiro, separar a religião. Tira a religião.
Não faz sentido. Tira ele, não faz sentido. É, Igual porque ele... querem ter lugar que escola tem que ter Bíblia, tem que ter... Não, vai não, pro inferno, mano, literalmente. Não, é o contrário. É o contrário, porque você vai trabalhar, você tá no metrô, vai na Sé, tem um monte de gente. Lá você vai estar preocupado com a religião da outra pessoa. Ali o que vai contar vai ser a conduta, do respeito, de entrar, de sair. Ou no trabalho também. Eu vi uma foto muito louca, uma foto de uma maternidade onde ficam os bebês. Sim. Tem lá, tem as caixinhas, né? Onde as incubadoras, sei lá como é que chama. Onde estão os recém-nascidos. Aí tem tipo uns 12, 15. Aí tá lá, assista, ateu, 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 ateu. Aí eu parei e falei, verdade, todo mundo nasce ateu. Sim. Ninguém nasce com uma religião. Sim. A gente nasce dentro de uma. E aí acaba, a maioria dos casos, sendo doutrinado dentro daquele bagulho. Mas todo mundo nasce ateu. Então, dentro da escola não deveria ter religião. Esquece. E deveria ensinar como se comportar em sociedade. Como... ensinar regras, leis. Ensinar a fazer o imposto de renda. Como funciona a economia. Como funciona a economia. Entendeu? Ensinar sobre inflação. Sobre trampo. Sobre convívio comercial. Como para evitar assédio. Para evitar... Sim. Não. A gente entope vocês. A gente castra muito. Entope os caras com bagulho que não vai usar. Não vai. Eu não uso equação de segundo grau. Nunca precisei usar. Bhaskara, segundo grau. Bhaskara, segundo grau, hipotenusa. Nunca precisei usar. Agora porcentagem. Nunca precisei usar. Agora porcentagem. Não, aí você tem que aprender. Fazer conta. As quatro tem que... função básica. Matemática. Soma, divisão, multiplicação e subtração. É isso. Isso aí você tem que saber. Se ter essa base boa... Saber ler e escrever, sim. Saber alfabeto, saber vocabulário, saber... Principalmente a nossa língua, que é um caralho. Sim, isso eu concordo. Igual eu estava falando a importância do português, eu falei para um aluno uma vez, falei assim, cara... Ele falou assim, pô, ele tava no terceiro ano do ensino médio. Ele, pô, tô perdendo tempo aqui, mano. Eu falei assim, cara, você tá no terceiro ano. Não, aqui, ó... Assim, eu podia estar trabalhando. Eu falei assim, quando você tirando o seu trabalho? R$70 o dia. Assim, qual que é a sua função? Qual é o que você exerce? Eu sou ajudante de pedreiro. Assim, cara, é uma profissão muito boa, que dá pra você ganhar bem, né? Você pode depois se tornar um pedreiro, mas tá muito boa em qualquer lugar que você for. Sim. Né? Se você for pedreiro bom, mano, hoje em dia você ganha muito mais do que... Só que eu falei pra ele assim, cara, só que é o seguinte, quando você for conversar com o seu cliente, você tem que saber falar com ele. E assim, quando você for passar uma lista para o seu cliente do que ele precisa, você vai precisar de duas funções básicas, que é um português para ele poder ler sua letra, se caso você for escrever num papel, e uma matemática que você for digitar, você é um piso. Cara, tem o piso, é um metro quadrado. E o metro quadrado, quanto vai de massa, de argamassa? Então, e quanto vai de rejunte? Então, você tem que fazer uma parte de conta. É uma conta, né, realmente simples, de certa forma, mas se você vai ter que ter esse senso. Esse know-how. Esse know-how, né? Então, falar que você nunca vai usar... Não, cara, você vai usar o básico. Sim. O básico do português, pelo menos, você vai ter que saber digitar no WhatsApp ali. Sim. O exemplo que eu dei foi justamente coisas que eu nunca vi. A base, de segundo grau. Tendo uma base boa, o resto você desenrola. Porque assim, eu tenho uma dificuldade com o português. A matemática. Eu me dou bem em matemática, em exatas. Eu não. Mas a minha maior dificuldade no português é pontuação. Não. Português eu tenho um bom raciocínio, tenho uma boa criatividade de criar, né? Mas você sempre me zoa, às vezes, não põe vírgula, não põe ponto. Cara, eu tive uma certa... Sempre tive uma dificuldade, mas é lá atrás. Ah, sim. Entendeu? É igual eu. Entendeu? Por mais que eu fiz faculdade, por mais... Cara, mas não quer dizer, eu consigo perceber meu erro, né, a falha que você tem, né, no português. Escreva um bom e-mail, um e-mail corporativo que você está na empresa, saber escrever, sim. Mas mesmo assim eu consigo perceber que eu tenho defalques, entendeu? Assim, que eu podia ser melhor, de certa forma. Eu lembro na faculdade de propaganda, aula de português, conjugação de verbo. Mano... É outro bagulho. Conjugue o verbo no imperativo do substantivo do passado, do cu da mãe, do... No seu... Então, vai tomar no cu, mano. Pra que eu preciso saber disso, mano? Exatamente.
Com matemática enche muita linguiça, Eu, o português tu, ele, nós, também vós, enche uma eles. linguiça do cão. É. Só que no pretérito imperfeito Mano, Não, eu sei que faz sentido, então, eu sei que faz sentido. mas na realidade, na prática do dia a dia, ele acaba. Mesmo você escrevendo um livro. Não vai entrar isso. Não vai entrar A não ser isso. que você esteja escrevendo algo específico, um romance de época, Brasil colônia. Beleza. Você vai ter que saber como é que se fala, como é que só alguns verbos. Não, mas o verbo e Você o vai palavreado ter que- você já vai ter que seu é outro vocabulário. contexto. Sim, Até as sim. gírias Sim, muda sim. tudo. Então, não precisa. Eu não preciso ter aula hoje, eu não preciso ficar tentando fazer os moleques passar ansiedade com prova pra saber latitude e longitude, mano. Não preciso. Tem GPS no celular. Tem GPS em tudo quanto é lugar. Então, ó, isso é um ponto. Ensina como é que faz o negócio. Sim, sim, É isso, sim. beleza. Agora não, você vai fazer o moleque passar 3 meses estudando pra quando chegar na prova ele ter que saber 45 graus, como se ele fosse gravar o próximo Bear Grylls, como se ele fosse o próximo Bear Grylls, que ele vai ter que olhar pra lua e pro sol pra saber onde ele tá. Ah, mano, ensina outra coisa, mano. É que o sistema de prova. Ensina a cozinhar, mano. Ensina a fazer o mínimo, arroz, feijão e ovo frito, mano. Na China é assim, eles Sim, fazem. sim. Ensina isso, mano. Baixa a argamassa, eles constroem fogão. Ensina isso. Entendeu? Não, tem que ensinar que no região do Distrito Federal é o clima semiárido, não sei aonde é o Então. clima não sei o quê, não sei. Tem gente que nasce e morre em São Paulo, mano. Nunca viu e nem vai ver outro clima diferente. Não, mas é interessante isso, por quê? Porque cara, como as pessoas não têm senso de localização e muito menos de geográfico. A geografia é uma coisa que ela deveria ser mais explorada na parte prática. Por exemplo, ó, a bússola, eu acho tudo bem, eu acho que é importante. Mas te pergunto, onde o sol nasce? Aonde ele se põe? No leste. É, Todo dia. Então, ele nasce no leste e se põe no oeste. Todo Então, você aqui, ó, em pé, você consegue olhar... Então, mas isso é um conhecimento mínimo também, né? Então- Que eu não aprendi na escola, aprendi vendo filme, eu também, série. eu também. Eu sei que o sol... Eu tô perdido à noite, beleza. Começou a amanhecer, o leste tá pra lá, então o norte tá pra cá. Exatamente. Pra onde eu tenho que ir? É norte, nordeste, noroeste. Eu sei pra onde eu tenho que ir. Eu aprendi isso vendo filme. Não, mas isso é o conhecimento mínimo que Mas você é o tem. conhecimento... E eu não aprendi na escola. Se você olhar o sol quando ele tá subindo, porque ele tá a pico no meio-dia. Sim. Então, se você olhar o sol, dá pra ter uma noção Sim, de sim, se o sol sim, tá sim. visível, você consegue perceber. Sim. Toda a civilização foi baseada no começo usando isso daí. É lógica, caramba. Então, E tá ali, isso- tá em contexto histórico. Isso ensinar... É prático. Eu entendo. Entendeu? E é simples. É. Mas Ô. tem algumas coisas que não faz sentido. Não faz sentido ensinar na escola. É isso que eu É que assim, fico ó, puto. é que na escola E você- é muito mais fácil o aluno ficar na sala de aula e é muito mais barato do que você investir em atividades práticas para ele se desenvolver com Ah, as não, suas aí é escola, habilidades. então, mas aí você tem escola. A gente tá falando de escola pública, né? Não, sim. Porque tem umas escolas particulares aí. Eu não tive filhos, você também não. Mas a gente conhece uma galera que tem filho. Ah, sim. E eu conheço a galera que tem filho que vai do pobre e é o cara com muita Não, grana. sim, E sim. você vê que a educação Não, realmente não. existe meritocracia, parceiro. Não, existe. O cara não. que cresce estudando Não. no Capão e o filho do outro que cresce estudando em escola particular de mensalidade de 10, 12 mil reais, mano. Esses caras não vão disputar a mesma vaga nunca, mano. Não dá, cara. Não dá, mano. Não dá. Não tem como. Não tem como, mano. Não, assim... O moleque passa 10 horas, 12 horas na escola. Não é 12 horas coçando. Não, mas assim... É aprendendo tem 3, 4 idiomas diferentes. Tem estrutura, Fazendo cara. 3, 4 esportes diferentes. Tendo uma alimentação certinha, balanceada. Porque você tá pagando 10 pau por mês de mensalidade. Não, mas mano. mesmo que paga 5. As que são sim. perto do que tem é absurdo. Absurdo. A criança, quando ela termina o... Ela vai ter o básico de português, o básico de matemática. Básico putz. nada. Não, assim, ó. Ela vai estar anos Não. luz na frente, mano. Sabe por que tá? Assim, tá porque, ó, como eu trabalhei em escola particular. Porque o primeiro... O Ó, cara, ó, o cara não. do público, ele fica quantas horas na escola hoje? Não, assim, mesmo assim, ó, não é. Quantas horas ele fica na escola? 5 horas, né? Porque 5 horas. Não, 7 horas, porque. Não, ó, 7 ao meio-dia, não dá. 5 horas. 5 horas. Então, vamos lá. Nessas 5 horas, ele tem 5 aulas É. de 40 minutos. É. Então, numa vez por semana, ele vai ter 3 aulas de português. Vamos supor. Não, português e matemática geralmente tem mais. Acho que é 5 de português e Então, matemática, não mas- de cabeça. Ainda assim, não vai dar... O outro fica 10 horas na escola, mano. Não, mas sabe o que acontece assim? A ó, aula de português dele tem 2 horas Não, e mas meia, sabe mano. o que O que ele muda? aprende num dia, aquele moleque precisa 2 semanas pra aprender. Não, sabe o que eu Se percebi? aprender. Não, sabe o que eu percebi? Assim, ó, em escolas particulares que eu já passei em escolas do estado,
Na base, na geral mesmo, assim, o que é engraçado, a escola de alto nível, as escolas, vários níveis de particulares e o Estado. O que é mais engraçado, o que eu mais achei observando assim, os alunos, o comportamental, é tudo ser humano. No sentido do que desafios dessa geração, comportamental, no geral. Qual que é o grande diferencial assim, que é interessante? Tem as similaridades, coisas que são bem comuns. Mas o diferencial é que é o seguinte: o pai de uma escola particular, ele está pagando e ele quer um resultado. Sim. Então, se você chama o pai vai chegar, mano. O pai chega, ele tem uma participação na escola diferente. No Estado, as pessoas têm uma ilusão que é grátis. Só que não existe almoço grátis. Não. Entendeu? E assim, o governo não dá nada. Quando a gente estava falando de poder, de um político, as pessoas não têm... Isso eu falava para os alunos, cuida, porque isso aqui é de todos nós. Não fica rabiscando a carteira, porque não fica... Não, sério, não, mas eles... Eu sei, porque eu ouvi isso. E eu entendo, você tem razão. Não. Hoje eu te dou razão. Entendeu? Mas quando eu ouvi isso, eu era um idiota. Mas é de como você fala, né? Tipo assim, qual é o vínculo que assim, o Eu dei professor... risada porque eu lembrei de ouvir a mesma coisa e eu fazia a mesma coisa. assim, e hoje, se eu visse, eu ia repreender o moleque fazendo aquilo. Mas é a questão de como repreender. Não dá pra chegar lá com dois pés no peito e chegar... Eu sempre tive uma relação de uma conversa não de cima pra baixo. Pessoal, vocês são alunos, sou professor, beleza? Qual é a diferença da gente aqui? Bom, eu sou responsável por vocês, porque o único adulto aqui sou eu. Então, assim, os alunos são bocudos. Eu pago o seu salário. Não, cara, eu também pago imposto. Todo mundo paga. Seu salário. Eu também pago imposto. Na escola imposto. pública, assim, não. Eu já ia dar no meio já. Não, Você paga com o quê? Você trabalha com o quê? Me mostra o seu olerite aí onde desconta desconta na fonte. Bater de frente, entendeu? Mano, olha, eu não ia... Uma vez a minha tia Tânia, que era professora e diretora, a vida inteira trabalhou na parte de educação. Somente, acho que escola pública. Uma vez ela estava sem professor de educação artística. E ela perguntou se eu não podia... Isso há muito tempo. E nem lembro se era aqui ou se era lá em Garatá ainda. Se eu podia, tipo, quebrar um galho. Eu falei, não. Não, porque o primeiro que mandar eu ir tomar no cu... eu nunca briguei na minha vida. Mas o primeiro moleque que fosse folgado comigo, uma dessa, eu pago o seu salário... Eu não ia enfiar a mão na cara, mas eu já ia escamar, mano. Eu ia falar, me mostra o seu olerite aí, seu bosta. Onde tá descontando aí o meu salário. Mas não vale a pena, eu não trabalho, né, é meu pai que paga. Seu pai? Traz o olerite do seu pai aqui também. Não, é que você não pode ser rebaixado também ao nível dele. Você sabe quem você é, né, entre cara? não pode e não fazer, são... então, sim. Não, que pra mim, assim, como eu disse, assim, Então, de certa forma, assim, como você cria confiança... Aí eu falava numa boa, falei assim, cara, você na sua casa, você pega e faz isso? Não, eu não faço isso. Não, por que você não faz? Em casa eu apanho. Aí então, você dava sua olha, tipo assim, aqui, cara, você quebrou hoje, amanhã você vai precisar. É que hoje não pode mais bater, né? Entendeu? É que eu falei aquele dia, na minha época eu teve professor não, que batia aluno. Porque a pedagogia tem que usar o psicológico, entendeu? Porque na realidade isso que é como usar o psicológico. De uma forma consciente, né? É foda, né, mano? Mas assim, a base, no geral, da rebeldia, todas as escolas passam. Mas você acha que existe uma correlação? Por exemplo, hoje o Luiz Mendes parece uma prisão. Grade parece uma prisão. Na nossa época não tinha. Não tinha. Aliás, a gente entrava e saía da escola sem ninguém ver. Tipo, pulava muro, o caralho. Era... Não, mas, uma loucura. Mas a questão das grades é interna, nem então, exatamente. Hoje é interna ainda o bagulho. Só que os professores... Tinha professor, eles impunham respeito na sala, não tinha trocar ideia. Não tinha ideia. Não, era tiro porra de bomba, mano. Tinha professor que batia em aluno, professor Oswaldo, tinha outra professora lá, esqueci o nome dela, tá doida, maluca, que batia em aluno. Aí hoje não bate nos alunos, os caras ficam mais rebeldes ainda. O que tem que fazer? Tem que meter grade em tudo, mano. Eu sei, mas uma professora que, cara... Você acha que existe essa correlação? Os professores pararam de bater nas crianças. Eles ficaram mais... Teve que aumentar... eu acho que é uma questão de bom senso, né? Então, por exemplo, uma professora que poucas vezes eu vi ela sair tirar do sério... Fátima Zanin.
Não, tinha uma também que... E a Isaura. A Isaura, A Isaura. Então, né? Então a Isaura... Você podia pôr fogo na sala e ela... Não, mas, pô, ela ficava nervosa. ela ficava nervosa. Mas ela não... Mas ela sabia se relacionar com os Sim. alunos. E ela passava o conteúdo dela, entendeu? Sabe? Eu lembro das aulas dela, de porra de latitude e longitude, de porra de clima semiárido, não sei aonde, clima não sei o que. Mano, eu olhava aquilo e falava, por que que eu preciso saber qual é o clima do Distrito Federal, mano? Nossa, outro bagulho, tipo aula de história. Tem um negócio que já tava na hora de ter mudado. Esse negócio de que fica repetindo lá que Cabral descobriu o Brasil porque ele errou o caminho para as Índias. Mentira, mano. Mentira. Tem muita coisa que é ilusão, né? Então, mano. Que esse romantismo de Raposo Tavares, não sei o quê. Os caras mataram gente pra caralho, mano. Os caras fazem uma... Não, isso é fogo também. Omitem algumas partes. Omitem. Eu acho isso. E o que não omite, inventam. O Cabral, ele se perdeu no caminho da Índia e encontrou o Brasil. Parceiro, assim, ó. Nossa, vamos lá. Essa parte de Cabral, essa parte dos bandeirantes também, romantiza. Os bandeirantes foram mano? Os pau no cu, porra, velho. Pesquisa aí quem foi Raposo Tavares, mano. Quem foi os bandeirantes na parada? Você é louco. Os caras ferraram com o meio mundo, mano. E colocar os índios como, tipo, cara, eles como não existissem mais. Tipo, mano, um bagulho meio bizarro. Mano. Fala dos índios como se já tivessem sido extintos, já, os indígenas, como se tivessem sido extintos já. Porque o Cabral, mano, pessoal, só se parar pra pensar, a diferença de idade do Brasil e dos Estados Unidos são 8 anos, mano. São 8 anos. Eles foram descobertos em 1942. E nós fomos 1492, a gente foi em 1500, 8 anos depois. Então vamos lá. Quando o Cabral saiu de lá, não foi um acidente. Antes do Colombo já tinha vindo Américo Vespúcio. Eu dando aula de história pros caras. Primeiro veio, por isso que chama América. Porque o primeiro cara a chegar aqui foi o Américo Vespúcio. Só que ele não pisou no continente. Ele chegou primeiro nas ilhas não sei o quê. Mas ele sabia que mais pra frente deveria ter mais coisa. E aí ele volta. Ele volta pra Europa e leva a notícia. Achei alguma coisa. O Colombo, na sequência, ligeiro, falou, eu vou atrás. Foi lá, convenceu a rainha da Espanha a patrocinar ele e foi e achou. Descobriu a América, que na verdade, é o que eu falei, não foi ele, foi o Américo Vespúcio, mas ele pisou no continente americano. 8 anos depois saiu o Cabral. E chega no Brasil falando que tinha errado o caminho para ir para as Índias. É só olhar o mapa aí, você vai ver da onde sai, da onde tá Portugal, Espanha, para sair para a Índia. Você vai contornar a África. Tem que ter um erro do cara. Não, é só contornar a África. É só você manter terra esquerda. Mantém terra esquerda. Mas é um erro. Você vai contornar, seguir certinho. Mantém terra. Você não precisa nem sair para alto mar. Mantém terra esquerda. Enquanto você manter terra esquerda, você vai chegar na Índia. Você vai chegar na Índia. Aí, de vez de ele fazer isso, ele vem para cá. E, meu, esse tipo de erro. Esse tipo de erro de você descer aqui ou seguir direto pra um cara que já era macaco velho na navegação, que o Cabral, quando você conta essa história, você fala, meu, ele deve ter começado a trampar de capitão aquele dia, né? Pra errar o caminho desse jeito? Pra errar o caminho desse jeito? Não, parceiro. Eu não sei por que omitem essa parte. Por que inventaram que foi um acidente? Não, são várias coisas, né? Tipo assim... Eu tenho uma ideia de que se ele tivesse avisado que ele ia sair de lá pra buscar terra nova... Ia dar merda, abrir concorrência. Então ele falou, eu vou pra Índia, já começou mentindo. Assim, quem ia bancar essa viagem? Então os caras assim, estão bancando uma viagem pra Índia... Ele meteu o louco assim, eu tô bancando uma viagem pra Índia, mas eu não vou pra Índia porque eu vou dar foi tudo combinado. Seja quem for que bancou, ele bancou sabendo pra onde ele ia. Tinha que bancar as viagens, isso, né? porque com certeza ia ser muito mais caro. Porque é o que eu falei, se você só vai contornar a África, você mantém terra à esquerda, e se você precisar encostar em algum lugar, você encosta. Já conhecia a Índia. Já conhece o caminho, já. A rota da Índia já conhecia. Agora, quando você vai desbravar o desconhecido, você precisa de mais comida, você precisa de mais água, você precisa de mais recursos. Então, não existe almoço grátis. Então, quem quer que tenha patrocinado a empreitada dele, sabia pra onde ele estava indo. E aí, desde sempre é contado que por um erro de navegação de um dos maiores navegadores da época, que ele foi um dos maiores navegadores da época. Não tô falando que não. Ele, sem querer, descobriu o Brasil e fica perpetuando essa... Ele tropeçou e caiu aqui. E fica perpetuando essa coisa, mano. Essa parte do espelho é fogo, né? A troca com os indígenas, apesar que foi um dos únicos países que não teve... Cara, isso aí tem que tirar o chapéu pros portugueses. Isso aí eu tenho que tirar o chapéu. Os caras sobre barganhar. Porque, primeiro, vamos lá, pessoal. Essa ideia também de que os primeiros colonizadores da América, que foi o Cabral e não sei o quê, e o Pero Vaz de Caminha... Não.
Teve uma galera que veio antes. Os espanhóis chegaram antes aqui. Só que eles chegaram e tentaram levar na porrada. E, mano, não deu dá. pra eles. Não dá. Não dá porque você vem no Manaus, no navio, com 20 negros. Desses 20, não é todo mundo guerreiro. Não, porque a quantidade de indígenas aqui era grande. E desses daí que estão lá dentro, nem é todo mundo guerreiro. É. Você tem o cozinheiro, você tem o outro que faz aquilo, você tem o capitão, você tem... Então não é todo mundo que sabe sair na porrada. Não era um navio que ia chegar Exatamente. tretando. E não dá, e os caras não Tinha que ser tinham uma frota. e não tem. Não tinha, nessa época você não tinha uma frota pra poder chegar e colonizar um lugar. Não. Você mandava meio gato pingado pra chegar lá. E os espanhóis, quando eles chegaram, eles tentaram pela força. E aí você chega com você e mais 12 camaradas seu pra trocar porrada com os caras que moram que você num lugar que você não conhece absolutamente território nada. Inimigo, território zero desconhecido. Os americanos se fuderam E os caras... né? Então, e aí os caras chegam aqui, quem invadiu com os indígenas, tudo já vivendo a vida inteira ali dentro. Não, vai tomar porrada. Vai. E eles foram subindo, foram tomando porrada no Brasil inteiro. A hora que eles chegaram lá em cima na América Central, quando eles começaram a pegar a parte do Peru e não sei o quê, ali eles se encontraram um povo mais pacífico, os maias, os astecas, e ali eles exterminaram todo Não, mas mundo. ali foi os espanhóis, né? Os espanhóis. Sim, os espanhóis que eu tô falando. Os espanhóis eles chegaram aqui antes dos brasileiros. Antes dos não, portugueses. Sim. Aqueles não conseguiram, eles foram Eles foram subindo, eles pegaram a Argentina tudo pra cima ali e eles fuderam com tudo. Então, eles foram buscando outros arrebentaram até caminhos. o México lá em cima lá. Então, o que acontece? Pra caralho. Porque aqui não deu certo. Aqui não deu Então, certo. quando os portugueses chegaram aqui, pra É você ter uma ideia como eles já espanhol. sabiam. É por isso que a gente não fala Por isso que a espanhol. gente não fala espanhol. Por isso que quando os caras chegaram aqui, eles não chegaram já sabendo, no desconhecido. Porque senão eles tinham chegado dando tiro, porrada e bomba também. É, porque... Não, eles já chegaram trocando ideia. Mostrando espelhinho, mostrando galinha, mostrando os negócios. É lógico, na porrada. Nisso os caras foram inteligentes. Vasco da Gama, o Cabral. Não dá pra chegar trocando, na trocação, porque eu não sei o que tem ali, mano. Eu não sei o que o cara tem de arma. Lógico que o meu poder bélico é muito superior ao dos caras. Mas eu não consigo ver os caras. Como é que eu vou atirar nos caras se eu não tô vendo os caras? É assim, vocês saíram da parte da praia pra dentro, né? Da parte da costa pra Eu falei, dentro. ali dentro acabou, mano. Acabou. Você pode estar com um mosquetão Tropical, igual na época. Os caras de arco e flecha zarabatana, os caras vão te matar, Não, mano. cara, é calor do caramba. Então, fora os bagulhos que você vai pegar ali, o mosquito te picou, acabou, mano. É. Um pernilongo te picou, acabou, mano. Já era. E o indígena já tá acostumado, já tem os seus anticorpos naturais já criados. Não, já conhece a região, já sabe se locomover, pra onde tem que ir, pra onde tem que correr. Então os portugueses... Os animais que estão ali em volta. Os caras, quando chegaram aqui, chegaram na conversa, mano. Chegaram na conversa. Não, vamos trocar ideia. E aí mostra isso, mostra aquilo. E a queda indígena foi a cachaça, mano. Foi a cachaça. A hora que os portugueses, os caras do Velho Mundo, introduziram o álcool, acabou. Acabou. A maior queda do império indígena foi a cachaça. E dada de bom grado. Pra deixar os caras morrer por dentro. Eu falo império indígena porque naquela época os indígenas eles eram bastante nômades, né? Eu digo império que eles imperavam. Eles... Não, assim, a população indígena era gigante. Você tinha esses de várias eu falo de... uma par de tribo. Não, de ponta mas eram ponta, só eles. De ponta a ponta. Sim, então eles eram soberanos. Sim. Não era uma tribo aqui específica. Não é que ele chegou aqui e não tinha ninguém morando. Não, tinha gente pra caralho aqui, mano. Tinha gente pra caramba, mano. Não, isso... Por isso que eu tô falando, não dá pra você chegar com um barquinho com 20 pessoas, mano, e querer dominar, mano. Não dá. Ainda mais um território de extensão é que teve outras vasta que é o Brasil. Depois teve os holandeses que veio também na parte do norte, lá pro nordeste. Que também chegaram trocando ideia. Ninguém chegou, depois dos espanhóis, ninguém chegou. Depois do que o Cortés... Também a hora que o Cortés chegou lá na parte dos Incas Maias, ele arrancou o ouro dos caras e matou tudo, mano. Matou, mas exterminou, mano. Eu não sei como é na Espanha pregado essa coisa do Cortés. Porque eu não sei se na escola lá os caras ensinam igual a gente aprende aqui sobre alguns personagens. Não, é muito louco. Se lá conta do Cortés, sobre o que ele fez. A gente tá falando da história, massacres, né? E como é muito louco, né? Essa parte da própria escola, né? Os americanos, eles, tipo... A noção, a gente tava falando assim, ó... Mas o quanto é importante a geografia e localização.
Porque os americanos... Eles não sabem nada, Eles mano. não sabem nada. Os Estados Unidos é o umbigo do mundo pra eles, Então, mano. é uma merda isso. Você vê que, É o umbigo do assim, mundo. como eles são tapados pra relação, sabe nada, não sabe o Brasil é América do Sul, América do Norte, América... O que é onde eles estão? Você fala pros caras que eles não moram na América, eles falam que tá errado, que lá é América. Aí você fala, não, é Estados Unidos. O nome do seu país é Estados Unidos. América é um continente inteiro. É o continente. E eles, não, América do Norte, não, ó, Canadá, América entendeu? do Sul, América Central. Não. Pra eles, América é o nome do país. Você vê como eles ficam... Como é uma merda ficar travado no sentido de... Não entendeu? O Brasil, o São Paulo é uma megalópolis, cara. É uma das maiores cidades do mundo, mano. Entendeu? Tipo assim, como você não... É o coração econômico da América Latina, mano. Não, mas como a educação é uma merda, não só no Brasil, mas no sentido geral, porque como os caras, os americanos, por mais que tenha... É a mesma coisa, mano. Não, é uma merda no sentido do que... É a mesma coisa, é tudo ruim. Você acha É que ruim. É ruim. Tem os moleques lá que tem desinteressado igual os moleques daqui. Não, o sim, sistema educacional lá é cagado igual o daqui, mano. Tem um filme que era, né, Fugis, que logo que saiu o Fugis tinha um... Tem muitos filmes que falam essa parte de educacional, né? Que Não, você tá falando do Mentes Perigosas. Mentes Perigosas, é. A música não é do Fugis, é do Cúlio, que é o É Gangster do Cúlio, Paradise. é do Cúlio. Mas assim, a Mentes referência... Perigosas é muito louco. Imagina uma escola, um clima de escola igual aquele lá mesmo. Mas é loucura, mano. Não, você vê que tem muitos E filmes ainda hoje parecidos, tem. né? Tem Mentes Perigosas, mas na realidade são vários filmes que tem... Você pega anos depois, que é o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, mostrando lá os moleques entrando na escola, detector de metal, o bagulho parece que você tá entrando tá tentando atravessar uma trincheira o negócio, mano. Sistema educacional. Mas assim, ó... E o estudo é uma merda. Os Estados Unidos é grande pra caramba, como Sim. o Brasil é grande pra caramba, entendeu? São poucos países que são extensos como... Nós somos Rússia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, China, Índia. Acho que são os maiores de extensão, cara, que territorial. pega uma... E a Austrália. A Austrália é gigantesca. Mas Acho que só, mano. A diversidade cultural É absurdo. dentro desses países é absurda. É absurdo. É absurdo, entendeu? É por isso que não dá, é super difícil de você ter um certo... É que, por exemplo, você não pega... é controle, mas padronizar algo. Então, pensa na Europa igual o Brasil. Só que lá, cada país é um estado. Aqui é a mesma coisa. Cada estado tem a sua cultura aqui. Lá é a mesma coisa. Só que lá, aqui é como se cada estado aqui fosse independente. Fosse um país, ia ser igual à Europa. É por isso que não dá pra comparar. Por isso que não dá pra comparar. Não dá pra comparar gestão. Não porque... Você gerir 200 mil pessoas, 250 mil habitantes, é diferente do que você gerir 250 milhões, mano. Putz, Não dá, mano. Não dá. E aí você cria mais cargos de delegado para delegar funções, dar autoridade para poder... E mais roubam. Mas não funciona. Não funciona. Não funciona. Eu não entendo por que e esse orgulho de, não, igual os caras do Sul há décadas querem independência, quer no... Não, tem uma galera devia liberar, mano. Se o Estado conseguir provar que ele consegue se virar sozinho... Sim. Se ele conseguir provar, fizer o doutorado dele, o mestrado dele, o TCC dele. Não, o TCC dele fala aqui, vazamento de... Tá aqui, ó. Eu consigo. Então, eu tô ligado que eles têm isso. Mas deveria ser liberado em qualquer estado. Aqui, ó. Eu consigo ser autônomo. Mas por que não faz isso? Porque os caras têm renda, né, mano? É foda, mano. Esse orgulho de não, vai desmembrar o país e não sei o quê. Pô, se for melhor pro país, por que não? Sim. Por que não? Pô, os caras conseguem ser independentes, os caras eles não precisam ficar dependentes só de São Paulo, eles conseguem se virar sozinhos? Sim, conseguem. porque... Porra, então deixa os caras querem fazer, seja quem for, quer fazer, deixa fazer. A gestão é muito mal resolvida, sabe por quê? Não tem... tem muitas cidades do interior de São Paulo que na realidade elas estão em declínio, porque não tem estrutura. Fonte de arrecadação. E a galera vem pra cá. Entendeu? Aí acaba tendo o quê? Um alto índice de pessoas com mais idade, não tem recursos básicos de nada, de saúde. Você pega cidades pequenas... Não tem trabalho pra você não tem trabalho. Não tem trabalho. Você pega cidades pequenas e tá nascendo gente. Não tem trampo pra todo mundo ali, mano. Não tem. Entendeu? Essa galera que tá chegando vai ter que procurar trampo em outro lugar. São Paulo virou esse megalópolis por quê? Porque é uma terra cidade da oportunidade. É onde tá o dinheiro, mano. Onde tá a grana. É onde tá a grana. É São Paulo. É onde tá dinheiro, mano. Podia ser qualquer outra cidade. Podia ser qualquer outra cidade. Podia ser qualquer outra cidade. É onde tá o dinheiro, mano. Porque aqui, bem ou mal, cara,
você pode, área de serviço, você pode trabalhar de garçom, você pode trabalhar... Meu, você vai tirar o dobro de se for trabalhar em uma cidade de outro lugar. Não tem nem comparação. Entendeu? Fora que a gente você tá vai... falando de trabalho, a linha... Nem CLT tem os os que nem serviços CLT de trabalho, entendeu? 6 por 1, contrato verbal. Você é louco. Entendeu? Você tem de tudo aqui, entendeu? Mas sim, você vai ganhar mais do Você que vai você fazer ganhar essa mesma função em outro lugar. no interior do Você, garçom, Tocantins. que não tô menosprezando. O barman... Não, fazendo comparação mesmo. Aqui, se o cara estudou, se o cara é um bom barman, aqui o cara tira mais de 4, 5 pau. O cara consegue estar num lugar bacana, porque aqui, o luxo aqui também é Sim, grande. Então, entendeu? eu entendi o que você falou. É. É o que um barman não vai conseguir tirar Bom, lá no Mato Grosso do Sul, o ele não vai garçom, conseguir fazer isso. Eu entendi. Né? Não que o Mato Porque o Grosso... dinheiro tá aqui. Não. É porque a profissão aqui, tudo aqui é mais caro. Não, sim, Então, se paga mais. não tem jeito. exatamente, se paga mais. É só isso. E aí vem todo mundo pra cá, mano. Aí vira esse colapso. Não, eu gosto de São E aí Paulo, cara. mano. Não, eu gosto de São Paulo. A questão de São Paulo que é... A maior dificuldade, por exemplo... Bom, dirigir aqui é um caos. Você é louco. Né? Sabe qual é a coisa que eu mais gosto de São Paulo? Pra mim é a única coisa que eu gosto de São Paulo. Eu posso comer o que eu quiser a hora que eu quiser, mano. Isso é bom. Eu posso acordar 2h30 da manhã e falar, nossa, eu quero comer um falafel. Pup, tem um lugar aqui. Eu quero comer comida japonesa, eu quero comer comida coreana, quero comer comida, seja o que for. É a cidade que nunca dorme. Isso aí eu acho muito louco. Tipo, se levantou, saiu do rolê, tá? 4 horas da manhã, vamos comer o quê? Porra, mas a gente pode comer um dogão não sei aonde, pode comer não sei o que no Estadão, pode comer não sei... Sempre vai ter comida pra... E todo tipo. Não, Isso é muito louco. É por isso que a parte das oportunidades aqui são grandes, porque você pode trabalhar de dia ou de noite. E à noite tem vários tipos de funções também. Mano, fora que isso o dinheiro que não dorme. O dinheiro não dorme. O dinheiro não dorme. Isso em cidades menores não tem, entendeu? Mas assim, a dinâmica no geral, assim, que a gente tava falando, a gente começou a falar essa parte de poder, acho que era da que a gente tava falando. Poder e passando pra educação. Porque tá ligado. Tá ligado, porque Caráter, se você vai ser um vilão, se você vai ser um super-herói, mano, é da sua educação. Dificilmente não. Lógico que vai nascer aqueles com a sua patologia já psicopata. Já vai nascer com alguma coisa. Os que tem o distúrbio, o bom senso de raciocínio, ele vai ter do discernimento. Agora, deixa crescer solto, mano. Essa é a minha opinião. A educação no Brasil é isso. Você deixa crescer solto, sem top de conhecimento desnecessário para deixar a criança ocupada. E estressando a criança, metendo teste nela, perguntando os bagulhos sobre umas coisas que ela nunca vai precisar usar. Porque deveria ser assim. Aí você viu que aquela criança começou a se destacar na ciência, na geografia. Aí você pega e vai oferecendo mais pra ela. E aí sim, ela segue um curso natural de interesse naquilo. Aí ela vai aprender Bhaskara, aí ela vai aprender equação de segundo grau, vai aprender termodinâmica, as leis da termodinâmica. Aí beleza, aí faz sentido. Agora você quer empurrar isso num moleque de 13 anos, mano. Que o negócio na cabeça dele é se divertir, quer brincar, mano, quer curtir, quer jogar bola. Mas usar isso, ó, por exemplo... foda, mano. Usar essa energia de forma criativa. Também, exatamente. Então, o que acontece, assim, ó... Bom, laboratórios. Cara, já peguei alunos, cara, que são fantásticos em relação à parte de experimento. Eles gostam de estar ali aprendendo, mexendo. Mas me fala, qual escola do estado tem um laboratório decente? O Luiza Mendes tinha um, que era lá o corredor o corredor do laboratório. Não, era um que você via para todas as matérias. Que era do corredor da quadra. E os insumos vencidos. Tudo uns bichos velhos nos vidros de... Sabe o que acontece, cara? Às vezes, depois sumiu tudo, depois tiraram tudo. Não tinha mais um bicho no formol lá, tiraram tudo. Um microscópio faz a diferença, cara. Porque com um microscópio... Eu acho que nunca olhei no microscópio no Luiza Mendes. Um microscópio você consegue... Na minha época, eu te garanto que nunca entrou um microscópio naquela escola. Não, essa é a maior diferença de uma escola particular. Na escola particular, eu vou lá no jardim, eu pego uma folha... E você mostra um universo pro moleque, eu mostro ali, ó, uma célula vegetal é assim, ó. Você pega, você não tá vendo no vídeo e você não tá vendo... Não, você pega ali, ó, você coloca e ele olha assim, pô, você tá tirando. Não, é ali, ó. É uma célula vegetal. Aquela é uma célula animal. Você tira da sua boca, ele tira da saliva dele e coloca ali e fala, pô, mano...
Agora da escola pública não dá, não, filho. Era tudo desenhado na lousa. Eu lembro da professora Laura, professora de ciências, ela desenhava mitocôndria, desenhando, aí você tinha que essa imaginação. Com aqueles os giz coloridos e fazendo bagulho. Cara, desenhava pra caramba, desenhava muito, mano. Ó, educação física, eu sempre gostei muito. Cara, hoje em dia... Minha educação física era jogar bola, mano. Não, mas eu gostava de todos os esportes. Um handebol, um vôlei... Ah, eu nunca gostei. Não, eu gostava de tudo. Gostei. Basquete. Eu era melhor no basquete. Eu gostei, então. Eu também. Eu gostava do basquete. E futebol. Não, basquete. Eu lembro que jogava bem basquete. Era o Rogério, o Dé, né? O Rogério Churros, o Everton, o Kaká Momô jogava bem. Mas a maioria era futebol. Não, a maioria é futebol. A maioria é futebol. Não, eu jogava futebol também. Eu jogava futebol. Mas meu negócio sempre foi mais basquete. Mas minhas aulas de educação física era tipo... as meninas vão jogar bola, vôlei e os moleques vão jogar bola. E era isso. Ou então, às vezes, mandava dar umas voltas na quadra, fazer uns polichinelo e acabou, mano. Aí daqui a pouco liberava, a gente fazia umas bolinhas de papel e saía chutando e o professor lá sentado, olhando o dia passar. Sei lá, mano. Eu joguei bem. Porque você dá uma estrutura, você querer exigir que... Ping-pong, teve uma época do ping-pong que foi sensacional também. O ping-pong já é vício, mano. Mas você quer... Porque pra uma aula de educação física, mano, você tem que ter uma estrutura... Pra criança voltar pra aula depois, você tem que ter uma estrutura pra ela tomar banho. Porque não adianta você querer que ela pratique 1h30 de esporte, corra, pula, faça o caralho. Suada. Aí depois cansa, manda voltar. Aí depois... vai dormir. Mano. Aí manda voltar pra sala, mano. Fedendo. Já não tomo em casa às vezes. Bom, é isso aí. A gente começou. A ideia hoje era explicar. A ideia foi conversar, continuando o assunto de como se fosse a continuação de poderes, porque como faz diferença a educação e que tipo de educação. Pra que tipo de pessoa você se torna. Com poderes ou não, né, mano? Mas principalmente no caso que a gente tá falando é com poderes. A gente que já é adulto, que a gente é uma reflexão do que como foi a nossa jornada até essa fase. Você pode estar com 20, 30, 40, 60, mas foi um caminho que você percorreu, de certa forma. E por mais que você pode falar assim, não fez diferença nenhuma. Não, fez porque você teve informação que você recebeu lá atrás. E é descompensado porque, cara, quem teve uma melhor qualidade de base, né? Então, as escolas particulares, quem já olhou o microscópio, quem teve acesso às experiências... É outra pegada. Você vai ter mais experiência adquirida. Então, isso faz diferença numa linguagem, né? Então, assim, os alunos... Faz toda a diferença. Da comunicação, né? Até porque é experiência adquirida... Vai fazer diferença em tudo. Em tudo. Então, você consegue ter um melhor senso. Não é que vai se tornar... Por isso que eu falo, quando eu falo que não dá pra discutir meritocracia, mano. Não dá. Você vai discutir meritocracia com as crianças que cresceram dentro dessa escola aí, dentro desse... Aí sim, se todas elas receberam a mesma educação, aí dá pra você falar, aí vai lá, cada um por si. Aí é tiro, porrada de bomba. Agora que eu falei, você pegar uma criança dessa que passa todo dia os seus 11, 12 primeiros anos de vida, todo dia, 10 horas na escola, só aprendendo. Só aprendendo. E aí você pega um moleque que passa 5 horas por dia no capão, não presta atenção... O professor que tá lá não tá afim de trampar. Tem várias situações familiares, tem várias situações. Nem vou entrar nessa parte, só tô falando da parte da escola mesmo. Sim. Que chance tem, mano, pra disputar uma vaga? De qualquer coisa. Sabe o que é difícil? Isso é que é foda, assim, isso que a galera não entende, a mano. vaga é uma pra todos. A diferença é que quem veio não tem essa base... vai ter que se esforçar 10 vezes mais do 10 vezes mais? Não. Não é impossível. Não é impossível, mas por isso tem exemplos de pessoas que conseguem. Se conseguir, ela vai ter que se desdobrar, mano. Ela vai querer muito aquilo, entendeu? Então acaba não tendo... Não é impossível, mas parece também conto de fada. Vai exigir mais, entendeu? Até hoje, na realidade de hoje, comparando, por exemplo, com o futebol, que é... Todo mundo quer ser um jogador de futebol. Sempre foi um sonho. Eu nunca tive esse sonho, mas... Eu também não. Quem é lá da... a história do Cafu era isso. Ele vinha lá da Zona Sul pra ir lá pra Itaquá jogar bola. Então, acordar às 5 horas da manhã. Hoje, cara, se você tem condição, seu filho já faz escolinha boa e já... mas tá ainda ali, assim, né? Tem que ter um QI nesse meio aí. Você tem que ter Não, tudo bem. Eu tô falando assim, se o menino é bom ou quer tentar...
o esforço pra quem não tem sempre vai ser dobrado Sim, do que pra quem isso é fato. tem. Por isso que não existe meritocracia, entendeu? mano, dessa forma. Não tem jeito. Então, na realidade, assim, pra mim, é cada um por si, Deus pra todos. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Quem mano. não vem pra somar, né? Tipo, uma amizade igual a gente, pô, se conhece há tantos anos e a gente sempre teve junto dentro da sua jornada, né? De adulto, quanto eu também, né, na minha caminhada pessoal, mas a gente sempre teve junto. Se não soma, some, né? Porque na realidade as pessoas que estão pra poder não dá. ajudar, né? Se ajudar, tem muita pessoa boa, mas tem muito terrola pau no cu também na vida, que quer atrasar o lado, né? Mas quando você se ajuda também, você se cria, né? É que sozinho, mano, sozinho na vida. E aí, ó, a gente não nasceu pra ficar preso e nem ficar sozinho. nem pra ficar sozinho. Sim, entendeu? concordo. Compartilhar a vida, eu acho que eu. Ah, qual é o segredo da vida? É compartilhar a vida de uma forma saudável, né? Sem fuder com os outros, né? Pra mim é isso. Você faça o que você quiser, desde que você não for do coleguinha do lado, mano. De resto, o problema é seu. Sim. Busca a sua felicidade do Aí jeito que vem você a quiser. autorresponsabilidade que, assim, arque com com as suas ações, né, mano? Entendeu? Se possível, não incomode ninguém. Você pode fazer o que você quiser. Você que você não prejudique já faz um bem ninguém, social de foda-se. certa forma, né? Sim, sim. Porque tem essa questão assim, ó, de... Ah, eu sou uma boa pessoa. Mas o que é ser uma boa pessoa, né? É não querer... Não ficar xingando todo mundo no meio da rua e ficar reclamando da porra toda e não fazer nada, né? Se não tem um mínimo de educação, já ajuda pra caramba no meio social. Sim. É aquele bagulho. Você não precisa necessariamente estar somando, mas se você também não estiver subtraindo... Fica de boa na lagoa aí, entendeu? Cuida da sua vida, paga suas contas e segue sua vida. Pau no gato, entendeu? Pau no gato. Você pode ser boy set, você pode ser o que você quiser da vida, mano. Ó, não me enche o saco. liberdade, ó. As pessoas não sabem o que é ter liberdade. Ó, o Brasil é uma zona? É. Você pode ser o que você quiser, velho. Cara, mas não enche o saco. Isso é verdade. Entendeu? A gente tem uma liberdade do caramba no Brasil de ser o que você quiser ser. Mas não adianta, você tem que reclamar e você tem que... Nunca tá não satisfação com nada. Seja feliz, mano. Segue sua vida, entendeu? Paga suas contas. Todo mundo paga suas contas, entendeu? É interessante falar esse tipo de coisa sendo um homem branco hétero. Mas, cara... Os primeiros... Então, é muito louco isso, né? Ó. Não é porque eu sou um homem branco hétero que eu não sofri preconceito. Ah, não. Mas aí também é outra Meu pai, pegada. se eu entrar na parte do contexto social, aí... é um julgamento externo. Sim, sim. Ó, como todo mundo nasce pelado, filho, e tudo sem religião, ó, todo mundo nasce o quê? Humano. O mínimo. Entendeu? Eu concordo. Entendeu? Ali, então, tipo, essa que é a base que a gente fala assim, da educação, de ser humano, né? Pô, já não olhar como outro, assim, é um bicho. Não, cara, a gente é humano, cara. E assim... Agora, trazer a humanidade pro dia a dia que as pessoas também, tipo assim, pô, cara, custa alguma coisa? Custa. Eu quero ser... A galera gosta de reclamar. Eu quero ser ovo maltine. Mano, mano. Todo mundo gosta de reclamar. Porque pessoa feliz, cara, pra mim é simples. Não enche o saco de ninguém, velho. Tá ligado? Você é feliz, mano. Você resolve a sua vida com... Quer televisão na sua vida? Seja feliz. Ai, eu não sei se é feliz. Cara, se inventa, se reinventa, sei lá, enfia no cu e cheira. Se vira. Eu não sei. Ai, você é grosso. Não sei, cara. Cada um tem suas maneiras e seu gosto. Seja feliz sem prejudicar ninguém. E ponto, cara. Concordo. Entendeu? Não é? Bom. É isso. Seja feliz. Pessoal, e segue a vida, porque o pau like. tora pra todo mundo. Seja feliz. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Toma aí na atividade. Comenta aí. O que vocês qualquer acham? Sugestão, vocês que são 30 a mais, 40 a mais, o que vocês acham da 50 comparação? mais aí, né? 50 a mais. Que já passou por outras realidades aí, históricas do Brasil. O que vocês acham que mudou de drástico, assim, na parte da educação? Educação. Não só a qualidade do professor, mas estrutura física, por exemplo, porque mudou. Não, até de empregos mesmo, que não existe mais, os valores, né, que veio se mudando, que tá interligado. É isso. Mas tem sua opinião aí. Se vocês adquirirem o superpoder, que até então nós só conhecemos que é o dinheiro, sejam bons. Ou então, não precisa nem ajudar ninguém, mano. Só não prejudica o outro, mano. Faz o que vocês quiserem. Seja sendo o Prenda-me se for capaz ou o Lobo de Wall Street, mano. Só não prejudica os outros. De resto, mano, foda-se. Faz o que você quiser, mano. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço até outra vez.
É nóis.